revelado a surpreendente história de uma viúva que transformou a vida de um rancho com amor. Ana olhava pela janela de sua cozinha, percebendo como o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja. O rancho que antes pulsava alegria, agora respirava tristeza. Desde que seu marido, Joaquim, partira, a vida se tornara um peso insuportável. A sonoridade do riso de seu marido parecia ecoar naquela casa vazia, e o aroma dos queijos artesanais que ela fazia lembrava os momentos felizes da infância. O rancho, que era um lar, agora se tornara um campo de batalhas contra dívidas e a desesperança. Quando os vizinhos olhavam para ela, a expressão era de desprezo. Sendo viúva, o que mais ela pode fazer além de empacotar suas receitas? Sussurravam suas primas, uma risada cruel escapando. Mas Ana não se deixava abater facilmente. Aquele rancho era o legado de sua vida com Joaquim. Ele merecia que ela tentasse, que lutasse, mesmo quando as forças pareciam se esvair. Com suas mãos calejadas, ela moldava os queijos com a esperança de que um dia a produção pudesse brilhar novamente como antes. Então, em meio ao desespero, decidiu buscar apoio. Reuniu as mulheres da comunidade e formaram um grupo. Era quase como um sopro de vida. Ali, no calor da amizade, compartilhavam receitas, sonhos e risadas. Cada reunião era um abraço apertado para a alma, onde a solidariedade superava o julgamento. Se a gente se unir, nada pode nos parar, exclamava Ana, e aquele grito se tornava um mantra que enchia os corações de coragem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E a vida de Ana começou a mudar. Quando um chefe renomado chegou à cidade, em busca de produtos locais para seu restaurante, o acaso trouxe uma chance. Ele entrou na casa do rancho, observou cada detalhe e, quando provou o queijo de Ana, seus olhos brilharam de surpresa. Esse sabor! Ele disse incrédulo. Você tem algo incrível nas mãos. Naquele instante, a esperança renasceu. Uma feira gastronômica na capital seria o palco para sua redenção. Ana sentiu o coração disparar. A possibilidade de expor seus queijos em uma cidade grande parecia um sonho, ou um pesadelo. Ela temia o julgamento dos outros, mas mais do que isso, desejava que todos vissem a alma de seu trabalho. O grupo de mulheres que sempre a apoiou começou a sentir a pressão. Como reagiriam ao ver sua amiga se lançando em um desafio tão grande? O medo e a coragem dançavam dentro dela, e em seu peito a determinação pulsava. No momento em que Ana decidiu aceitar o convite, ela sabia que estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A pergunta ficou ali, no ar. Conseguirá ela trazer os frutos dessa luta de volta para seu lar? As escolhas estavam feitas, e o futuro a aguardava de braços abertos, coberto de incertezas, mas também de possibilidades. E enquanto seu coração pulsava ansioso, Ana partiu, sem saber que a jornada dela estava apenas começando. O dia da feira gastronômica chegou. A cidade, antes um lugar distante e intimidante, agora parecia preencher o horizonte com cores vibrantes. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro do café fresco misturado ao aroma intenso dos ingredientes locais. Em seu coração, havia uma mistura de alegria e nervosismo, como uma orquestra afinando para a apresentação de uma grande sinfonia. Ela chegou ao local da feira, cercada por barracas coloridas e pessoas animadas. A agitação das vozes, risadas e pratos sendo preparados ecoavam ao seu redor. Cada passo que dava era como se estivesse pisando em um novo espaço, um espaço que poderia levar a sua vida a um caminho inesperado. Com as mãos trêmulas, arrumou os queijos em sua barraca, expondo-os com um cuidado meticuloso, como se estivesse exibindo uma obra de arte. Poucos minutos após abrir a barraca, o primeiro cliente se aproximou. Era uma jovem que parecia intrigada com os queijos. Ana sorriu, tentando afastar a insegurança que pulava dentro dela. Experimente este aqui. É feito com leite fresco de nossas vacas, disse Ana com um brilho nos olhos.
A jovem provou e, em um instante, seu rosto se iluminou. Meu Deus, é maravilhoso! Ela começou a chamar amigos e, logo, uma pequena multidão se formou. A confiança de Ana crescia à medida que mais e mais pessoas se aproximavam. Os comentários eram positivos e ela mal podia acreditar que seus queijos estavam conquistando corações. As risadas e os olhares admirados lembravam os belos dias ao lado de Joaquim, quando faziam queijos juntos no rancho. Aquele momento era como um renascimento, uma prova de que o amor realmente não tinha fim. No entanto, entre a alegria, uma sombra de dúvida se instalou. Quando o chefe renomado apareceu mais uma vez, Ana sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou, mas não trazia apenas elogios desta vez. Ana, sua paixão é evidente, mas você já pensou em ampliar sua produção? Se continuar assim, com certeza irá precisar, ele sugeriu, e a expressão de sua voz mostrava seriedade. As palavras dele ecoaram em sua mente, despertando medos antigos. A ideia de crescer significava mais pressão. O que aconteceria se ela não conseguisse sustentar esse novo caminho? Ana olhou para suas mãos, cheias de farinhas e queijos. Lembrou-se do apoio das mulheres, da força que encontrara nelas, do grito de coragem que emanava de seu grupo. Era uma lembrança poderosa. Eu sou mais do que uma viúva com um rancho perdido, pensou, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Ali, completamente exposta, observou o burburinho ao seu redor. A vida pulsava naquelas barracas, e a alma dela também, mas a decisão começava a pesar. O que faria agora? Parte dela queria abraçar o desafio, expandir seu legado, enquanto outra parte queria voltar para a segurança do rancho, onde a dor da perda se tornava mais familiar. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo os céus de um tom dourado, Ana percebeu que não poderia voltar. O futuro chamava. Ela precisava de coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido. Coragem para transformar seu sonho em realidade. E, finalmente, enquanto se preparava para dar um passo adiante, a pergunta ainda pairava no ar. Será que ela teria força suficiente para enfrentar as tempestades que viriam em seu caminho? A história dela, cheia de amores, desafios e renovações, estava prestes a ganhar novos contornos. O dia seguinte começou com um brilho tímido do sol que se infiltrava pelas janelas da casa de Ana. Ela acordou antes do cantar dos pássaros, com os pensamentos ainda embebidos na agitação da feira. Após a euforia, uma calmaria estranha se instalou, um eco de desafios não resolvidos e de decisões a serem tomadas. A lembrança das palavras do chefe soava como um tambor distante em seu coração. Enquanto preparava o café da manhã, a imagem de Joaquim sorrindo a observava de um canto da cozinha. O cheiro do pão assando e do café fresco tornava a lembrança dele ainda mais forte. O que você faria, amor? Ana murmurou, como se esperasse uma resposta dele, mas o silêncio da casa respondeu. Era hora de enfrentar o desafio. Chegou ao rancho e, ao abrir o portão, sentiu a poeira se erguer sob seus pés, como se o lugar estivesse acordando junto com ela. O sol brilhava sobre os campos e as vacas pastavam calmamente. Ana parou para observar. A vida era ali, simples, mas cheia de potencial. Um misto de incerteza e esperança havia crescendo dentro dela. O tempo passou e logo o dia foi dominado por atividades. Auxiliou as mulheres do grupo na produção dos queijos, conversando e rindo. Estamos construindo algo juntas, disse uma delas. E Ana percebeu como sua presença era importante, não só para elas, mas para si mesma. Elas precisavam dela, assim como ela precisava delas. O fim da tarde trouxe o sol ainda mais baixo, enquanto o céu se tingia com cores quentes. Com as mãos polvilhadas de farinha, Ana parou um momento para admirar a cena. Cada vez mais, a ideia de expandir seus horizontes parecia se encaixar em sua vida como uma peça de quebra-cabeça se unindo a outras. O reconhecimento do chefe não era mais um fardo, era um convite para um novo capítulo. E se ela abrissem um espaço maior em vez de apenas produzir mais? E se juntas, elas criassem um queijo tão especial que todo mundo quisesse experimentar? A ideia começava a tomar forma, um desejo que pulsava forte em seu peito. A conexão criada com aquelas mulheres, a força delas refletindo em suas próprias fraquezas, começou a brilhar como um farol. Com um brilho nos olhos, Ana decidiu. No dia seguinte, convocaria as mulheres para uma reunião. Juntas, poderiam discutir o próximo passo.
Era hora de sonhar todos os sonhos que pareciam esquecidos. Era hora de unir forças para enfrentar o futuro. Mas à noite, enquanto o vento uivava lá fora e a lua preenchia o céu com uma luz prateada, Ana sentiu um calafrio. Havia algo mais na história que ainda não havia sido revelado. O amanhã trazia não só o peso da decisão, mas também uma nova visita do chefe, que poderia mudar tudo. Ele poderia trazer de volta lembranças difíceis ou abrir portas de oportunidades. A incerteza pesava, mas com ela vinha também a adrenalina de um novo começo. E assim, embalada por essas reflexões, Ana dormiu com um misto de expectativa e ansiedade. Qual seria o verdadeiro teste do seu sonho? O que o destino ainda reservava para ela e sua nova jornada? Quando o sol se levantou novamente, trazendo uma luz dourada que filtrava pela janela, Ana sentiu seu coração acelerar. O dia que se anunciava era mais do que só uma rotina comum. Era o dia em que suas ideias começariam a ganhar vida, e a reunião estava marcada para o início da tarde. Ela se viu pensando em cada detalhe, cada palavra que diria. Enquanto preparava o café, a ansiedade gripou seu estômago. A mesa estava posta com carinho, mas sua mente estava longe, cheia de planos e dúvidas. E se elas não acreditarem em mim? E se acharem que é uma loucura? O medo vibrava, mas a empolgação da possibilidade era maior. Ana começou a se lembrar de como, em momentos difíceis, a força estava nas conexões. As mulheres do rancho, assim como ela, tinham histórias de luta e superação. Cada uma trazia um pedaço de sua história, e juntas eram um time. Precisamos transformar aquilo que temos. Precisamos acreditar. Ela murmurou para si mesma, como um mantra. O relógio parecia correr, e na hora marcada, as mulheres começaram a chegar, uma a uma. O ambiente se encheu de vozes e risadas, um som que Ana adorava. Sentadas em círculo, a energia era palpável. Eu queria conversar sobre algo que venho pensando. Ana começou com um ligeiro tremor na voz. As mulheres a encorajaram com olhares atentos e sorrisos calorosos. E se nós criássemos um queijo especial? Um queijo que tenha a nossa alma, a nossa história? Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. A dúvida se dissipou quando uma mulher mais velha, Dona Maria, que sempre tinha histórias guardadas para contar, levantou a voz. Um queijo que represente a força da mulher do campo? Isso é maravilhoso, Ana. Temos que fazer isso. Ana sentiu um calor subir pelo peito. Com cada palavra que ela ouvia, mais certeza tinha de que era possível. As mulheres começaram a compartilhar ideias, sugestões e até receitas antigas de família. A conversa fluía como um rio e o entusiasmo era contagiante. Mas, enquanto a empolgação crescia, Ana não conseguia ignorar a pequena sombra que se formava em sua mente. E se o chefe não recepcionasse bem a ideia? E se o sonho que agora despertava fosse mais ousado do que ela poderia imaginar? Quando todo o time parecia estar animado, alguém bateu a porta, interrompendo a euforia. O coração de Ana disparou. Era ele, o chefe. Ele também estava ali, pronto para ouvir e avaliar o que havia se transformado. Como seu querido Joaquim tinha um papel crucial na vida dela, a pressão para que tudo desse certo intensificou. Ana respirou fundo, tentando centrar suas emoções. No entanto, seu olhar se encontrou com o do chefe, que observava silenciosamente a reunião, como se estivesse perscrutando cada detalhe daquelas cenas de alegria e união. Eu também quero ouvir vocês, disse o chefe, com um sorriso que transmitia confiança. Mas Ana pôde ler nas entrelinhas que ele trazia consigo a expectativa de algo grandioso, e sua presença era ao mesmo tempo encorajadora e intimidadora. Ali, em meio ao cheiro do queijo fresco e o calor das vozes, Ana sabia que estava caminhando em direção ao desconhecido. Este pode ser o passo que mudará tudo, pensou, enquanto se preparava para falar, seu coração pulsando como um tambor. Qual seria a reação do chefe? Ele apoiaria o sonho que começava a brotar? O que viria a seguir? Seria a realização de um desejo ou o fim de uma esperança? A resposta parecia girar no ar, como um balança, presa entre a possibilidade de voar e o medo de cair. O silêncio que seguiu a chegada do chefe era quase ensurdecedor. Ana sentiu as suas pernas fraquejarem, mas um olhar encorajador de Dona Maria a reanimou. Ela respirou fundo novamente, buscando nas memórias de suas avós a coragem necessária para continuar.
Nós temos algo incrível para compartilhar, chefe. Começou Ana, sentindo que as palavras misturadas à vontade de lutar se transformavam em uma força do campo. As mulheres começaram a falar, uma após a outra, compartilhando seus sonhos sobre o queijo especial. Histórias sobre como suas avós faziam queijo durante as tardes ensolaradas, cada receita carregando segredos e sorrisos. O clima mudou, transformando as incertezas em um delicioso aroma de esperança. Queremos fazer um queijo que represente a força das mulheres do campo, Ana finalmente disse, agora olhando diretamente nos olhos do chefe. Um queijo que leve um pouco de cada uma de nós, a nossa luta, a nossa vida. Ele escutava atentamente, com as sobrancelhas levemente arqueadas, sinalizando interesse. O semblante que antes parecia impassível começava a suavizar. Enquanto as histórias se entrelaçavam, Ana pôde ver seu sorriso se ampliar em resposta à paixão genuína do grupo. O chefe então passou a ser parte da equação. Eu vejo um grande potencial nessa ideia, disse ele, cada palavra transbordando uma esperança renovada. Mas precisamos de algo mais. Esse queijo precisa de um nome que traduza toda essa energia, toda essa história. Ana sorriu, o desejo de criar algo belo crescendo em seu coração. Que tal queijo da resiliência? Sugeriu. E imediatamente, um murmúrio de aprovação ecoou do grupo, como um coro de apoio. As mulheres começaram a compartilhar sugestões, cada ideia uma pétala a mais numa flor prestes a desabrochar. Mas no fundo do seu ser, Ana ainda sentia uma ponta de medo. E se a ideia não funcionasse? E se tudo isso se dissipasse em um sonho distante? A possibilidade de falhar lhe causava um nó na garganta, mas tinha que continuar. O que estava em jogo era mais do que um simples queijo. Era a redenção de todas aquelas mulheres que muitas vezes haviam sido vistas apenas como as viúvas do rancho. Elas estavam reivindicando suas histórias. Depois de horas de conversa intensa, o chefe finalmente falou. A ideia é mais do que interessante. Podemos fazer uma apresentação na próxima semana com um protótipo do queijo e uma narrativa que a apoie. Precisamos mostrar o coração de vocês, o que faz esse queijo tão especial. As palavras dele eram como estrelas brilhando em um céu escuro. Uma onda de alegria percorreu o grupo e Ana não pôde conter um sorriso largo. O que antes era um desejo vago, agora começava a se concretizar. Contudo, enquanto a conversa continuava cheia de entusiasmo, a mente de Ana ainda estava inquieta. Lembrou-se das dificuldades que enfrentaria com a produção, a logística e, principalmente, a incerteza se o mercado aceitaria o que estavam prestes a criar. Como convenceriam os donos de restaurantes e os comerciantes locais a acreditarem na sua história? A animação e o nervosismo se misturavam. Ela precisava de mais que um queijo. Era hora de mostrar a força que cada mulher do rancho representava, e a responsabilidade pesava em seu peito. E assim, enquanto as mulheres se despediam, firmes e determinadas a transformar seus sonhos em realidade, Ana percebeu que uma nova jornada estava apenas começando. O queijo é só a primeira parte da nossa história, pensou, já sonhando com o que poderia vir depois. Qual seria a próxima etapa nesse caminho cheio de incertezas? A verdade é que ao dar esse passo em direção ao desconhecido, Ana sabia que a maior transformação já havia começado, a de dentro para fora, na força e na união do grupo. O que mais nós podemos alcançar juntas? Ela questionou a si mesma, enquanto suas emoções dançavam entre ansiedade e esperança. Ana não conseguia dormir naquela noite. O que antes parecia um sonho distante, agora ocupava cada centímetro de sua mente. O desejo de ver o queijo da resiliência, como já gostava de chamar, se tornar realidade pulsava como um tambor em seu coração. Ela se levantou da cama e andou até a janela. O luar iluminava o campo e as sombras dançavam a seu redor, como se as almas de suas avós estivessem ali, torcendo por ela. Enquanto olhava para o céu estrelado, Ana lembrou-se das palavras sábias de Dona Maria. Cada estrela é um sonho esperando para brilhar. Nesse instante, percebeu que não poderia deixar que suas inseguranças apagassem aquele sonho. Faria tudo o que fosse necessário para levar a ideia adiante. Com um suspiro profundo, decidiu que, ao amanhecer, começaria a trabalhar. Os dias seguintes foram intensos. Ana e as mulheres se reuniram quase todos os dias, transformando sua energia em ação.
Elas se dividiam entre a produção do queijo e a elaboração da apresentação. A ideia de juntar todos os sabores e tradições em um único produto estava tomando forma, e cada ingrediente escolhido trazia consigo uma lembrança, uma risada, uma história. Mas a história não era apenas do queijo. Ana conduzia cada encontro com paixão, instigando as mulheres a compartilharem não só receitas, mas também detalhes de suas vidas. O queijo da resiliência começou a carregar a essência delas, a luta cotidiana, a força que emanava das mãos calejadas que moldavam a massa. Entretanto, mesmo com todas as realizações, Ana ainda lutava contra seus próprios demônios. Em uma dessas reuniões, enquanto misturavam o leite, ela lançou a pergunta que a atormentava. E se o mercado não aceitar? E se os restaurantes não se interessarem? O silêncio que se seguiu foi opressor, e o olhar de todas as mulheres se voltou para ela, como se buscassem responder. Dona Maria, sempre a mais sábia, quebrou a tensão. O que importa é que estamos juntas. O gosto da nossa história vale mais do que qualquer opinião alheia. Nosso queijo será único, porque é feito de amor e superação. A força nas palavras dela parecia fortalecer o grupo. Mesmo assim, Ana sabia que a realidade do mercado era desafiadora. Era ali que o verdadeiro teste começaria. Na semana da apresentação, uma mistura de ansiedade e excitação pairava no ar. As mulheres se prepararam para mostrar não apenas um queijo, mas um pedaço delas mesmas. Naquele dia, todas vestiram suas roupas mais coloridas, como um símbolo de suas raízes e de suas esperanças. O rancho estava mais vivo do que nunca. Ao chegarem ao restaurante que acolheria o chefe, Ana parou por um momento na porta. As mulheres a rodeavam, e naquele instante, ela sentiu a força do grupo pulsando. Um anseio crescente a fez perceber que as histórias que elas contavam não eram apenas sobre o queijo, eram sobre a resiliência de mulheres que enfrentavam a vida com coragem. Quando entraram, o cheiro do campo se misturava ao do restaurante chique, criando uma ponte entre os mundos. Olhando ao redor, Ana percebeu a diferença que estavam prestes a fazer. Mas, ao mesmo tempo, aquele medo voltou a atormentá-la. O que se passaria na mente dos críticos? E se a história não fosse suficiente? Enquanto caminhavam rumo ao palco, ela sussurrou novamente para si mesma: seja quem você é e mostre-se. É hora de brilhar. Era um momento crucial e as emoções transbordavam. Ana se virou para o grupo e sussurrou: estamos prontas. Vamos mostrar nossa força. As mulheres assentiram, e ao subir no palco, a batalha interna dela se tornava um combustível. Mas quando a apresentação começou, um imprevisto apareceu. Uma figura conhecida da comunidade estava ali. Alguém cujo julgamento poderia mudar tudo. O que isso significaria para elas? O clima se tornou tenso em um instante, e Ana sentiu seu coração acelerar. Qual seria a reação dessa pessoa à história do queijo que, assim como elas, lutava para ser aceita? Ana fixou os olhos na plateia e seu coração disparou ao reconhecer o rosto familiar que a encarava. O Sr. Ferreira, o dono da mais tradicional queijaria da região. Ele era conhecido por sua atitude crítica e exigente. A presença dele ali, em um lugar que deveria celebrar a autenticidade do queijo da resiliência, parecia um peso a mais sobre os ombros de Ana. Algumas mulheres ao seu lado se inquietaram ao notarem a expressão dele. Outros membros da comunidade já falavam bem dele, e suas palavras pareciam ecoar na mente de Ana. E se ele rir do nosso queijo? E se a gente não for boa o suficiente? Uma maré de dúvidas começava a ameaçar o que elas haviam construído. Porém, ao olhar para as companheiras, Ana viu a determinação brilhar em seus olhos. As memórias de todas as histórias compartilhadas nas reuniões começaram a fluir em sua mente. O riso, a dor, os desafios enfrentados, tudo estava ali, dentro daquela massa que elas tinham moldado juntas. Aquela apresentação era muito mais do que queijos. Era um grito de resistência. E antes que o medo pudesse dominá-las, ela respirou fundo, encarou o Sr. Ferreira e deu o primeiro passo. Olá a todos! Nós somos um grupo de mulheres que, como muitas de vocês, enfrentamos desafios diariamente, mas nos unimos por um sonho: criar algo que representa não só nosso conhecimento, mas nosso amor, nossas raízes e nossa força.
Ao pronunciar as palavras, Ana sentiu um calor percorrer seu corpo, como se a energia de suas avós e todas aquelas mulheres que a precederam estivessem ali, guiando-a. Ela começou a descrever cada ingrediente, cada técnica, conectando cada dente de queijo a uma história particular de luta e superação. Ao falar de Dona Maria, da força que emanava em cada pedaço moldado, do carinho que envolvia as reuniões, Ana percebeu que estava fazendo algo importante, não só para elas, mas para todos que ouviam. Era um canto de esperança, um chamado à coragem coletiva. O silêncio da plateia se transformou em murmúrios. Ana olhou novamente para o Sr. Ferreira e, para sua surpresa, ele a observava com atenção. O olhar crítico agora se misturava com uma expressão curiosa. Havia algo diferente ali. Ela estava atingindo um ponto sensível. Quando chegou o momento de apresentar o queijo, as mulheres ansiosas levantaram o prato. O aroma intenso e familiar espalhou-se pelo ambiente, levando consigo o perfume da terra fértil e das recordações calorosas de infância. O olhar de Ana se iluminou quando percebeu que os críticos estavam inclinados para a frente, intrigados. Ela fez um gesto para que todos experimentassem. Um a um, pequenos pedaços de queijo eram cortados e distribuídos. Ana assistia a cada reação. Sorrisos começaram a dançar nas faces das pessoas. Sorrisos que mostravam encanto e até mesmo nostalgia. O Sr. Ferreira provou o queijo e, de repente, tudo parecia desacelerar. Ele olhou diretamente para Ana, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não é apenas um queijo. Isso é algo incrível. É uma história. Sua voz ecoou na sala e uma onda de aplausos irrompeu. Ana não contia as lágrimas de emoção. Ainda havia dúvidas, mas agora havia algo mais. Respeito. As mulheres se abraçaram, a vitória soando forte em seus corações. Mas, ao mesmo tempo, uma nova realidade se apresentava. O Sr. Ferreira pediu para se reunir com Ana depois da apresentação. O que será que ele queria? Seria uma crítica construtiva ou uma oportunidade inesperada? O nervosismo voltou com força total, enquanto o olhar dela se encontrava com o de suas companheiras. O futuro estava à sua frente, mais imprevisível e excitante do que nunca. Como elas reagiriam a essa nova virada? Ana sentiu um frio na barriga ao ver o Sr. Ferreira se aproximar. Ele caminhava com um ar calmo, mas sua postura firme não deixava dúvidas sobre a seriedade do momento. As mulheres ao redor começaram a sussurrar, algumas se inclinando para escutar melhor, enquanto outras trocavam olhares nervosos. A adrenalina pulsava em suas veias. Quem diria que uma tarde dedicada ao queijo poderia se transformar em algo tão tenso? Ana, disse o Sr. Ferreira, sua voz baixa, mas clara. O que vocês apresentaram hoje é muito mais do que um simples queijo. É uma expressão de identidade, de luta. Eu vi e senti isso a cada mordida. O coração de Ana começou a acelerar novamente, mas ao mesmo tempo, uma leve esperança começou a se acender dentro dela. Isso que vocês fizeram, esse sabor, ele resgata a essência da nossa comunidade. Eu gostaria de discutir isso mais a fundo com você. As palavras dele soaram como música para os ouvidos de Ana. Era mais do que ela esperava. Olhou para suas amigas, um misto de alívio e alegria em seus rostos, e respirou fundo. Eu adoraria, Sr. Ferreira, respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo com as emoções afloradas. O homem deu um leve sorriso, encorajando-a a seguir em frente. A conversa seguiu e ele começou a oferecer sugestões sobre como poderiam expandir seu produto, como apresentar a história delas em feiras regionais e até sobre possibilidades de parceria. Ana escutava cada palavra com atenção, sentindo que o sonho que parecia distante agora estava mais perto do que nunca. O que antes era só uma ideia ousada estava começando a ganhar forma. Enquanto falavam, as companheiras de Ana foram se aproximando, fazendo perguntas, levantando ideias, e sem que percebessem, uma nova energia começou a pulsar entre elas. O que poderia ser apenas uma conversa casual se transformou em uma nova visão de futuro. O Sr. Ferreira estava tão envolvido nas sugestões das mulheres que Ana percebeu que ele as respeitava, que ele queria fazer parte daquela mudança. Porém, no fundo, uma sombra de dúvida começou a se formar novamente. Seria ele realmente genuíno?
Seu olhar pronto para criticar não poderia voltar a surgir em algum momento enquanto tentavam expandir seu grupo? Ana precisava ter certeza de que, em meio a todas as novas promessas, não se perderiam a essência que as unia. Quando ele finalmente se despediu, um brilho nos olhos de Ana refletiu um turbilhão de emoções. Era um divisor de águas. Naquele instante, uma parte dela se sentia orgulhosa e outra, mais cautelosa, e as perguntas continuavam a reverberar em sua mente. Estaríamos preparadas para essa reviravolta? E se o sucesso mudasse quem somos? Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Ana sentiu o peso do futuro sobre seus ombros, mas também a leveza da esperança. Elas haviam dado o primeiro passo, mas quantos mais teriam que dar? O diálogo com o Sr. Ferreira poderia significar tudo ou nada, o que realmente estava disposto a fazer por elas. E enquanto olhava para as estrelas, Ana se perguntava se conseguiria equilibrar as ambições que surgiam com a autenticidade que havia construído com suas amigas. O que aconteceria com a história delas no caminho para o sucesso? Uma nova jornada estava apenas começando e as respostas ainda estavam por vir. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela conexão que tinham entre si não poderia se quebrar. Mas então, uma mensagem piscou em seu celular. Era do Sr. Ferreira, curiosamente, pedindo uma reunião na semana seguinte para discutir detalhes. A expectativa misturada com o medo tomou conta de Ana. O que ele teria a dizer agora? Ana não conseguiu conter a respiração ao ler a mensagem. A tela azul do celular parecia brilhar ainda mais forte em meio às luzes da cidade. A reunião com o Sr. Ferreira não era apenas um passo em direção a um futuro promissor. Era um convite para cruzar a linha que separava um sonho da realidade. E no fundo de seu coração, a ansiedade crescia. Na manhã seguinte, ela se reuniu com suas amigas para treinar o que iam apresentar na reunião. As vozes animadas e os olhares brilhantes tornaram-se uma fonte de ânimo para Ana. Elas falavam sobre como o queijo feito com carinho poderia contar histórias sobre raízes e afeto. Mas a dúvida persistia na mente de Ana. Seria isso o suficiente? O que o Sr. Ferreira estava realmente buscando? O que aconteceria se ele não gostasse da proposta? Sentadas na mesa antiga da cozinha, as mulheres decidiram montar uma apresentação visual, algo que mostrasse a luta e a paixão que cada uma delas colocava na produção do queijo. Usaram recortes de jornais, fotos antigas e até pequenas amostras do produto, que pareciam brilhar e prometer. E à medida que trabalhavam juntas, Ana percebeu que essa não era apenas uma apresentação. Era um manifesto, uma forma de gritar para o mundo que eram filhas daquela terra, que tinham a dignidade da luta e que nada poderia apagar isso. No dia da reunião, a sala era uma mistura de tensão e expectativa. Sr. Ferreira chegou pontualmente, com seu olhar atento e um sorriso que transmitia confiança. As amigas de Ana estavam lá, e cada uma delas também sentia o peso do momento. Quando Ana começou a falar, as palavras saíram com uma intensidade que ela não esperava sentir. Falou sobre a história de suas mães e avós, sobre o significado do queijo em sua cultura e como aquela receita passada de geração em geração era um símbolo de resistência e renovação. Por um momento, tudo parecia se silenciar. O foco estava no Sr. Ferreira, que escutava atentamente. Então, algo inesperado aconteceu. Ele interrompeu, levantando a mão. Ana, eu sinto a verdadeira essência nesta apresentação, mas quero saber mais sobre vocês. Como vocês chegaram até aqui? O que esse queijo representa para cada uma? A pergunta fez com que Ana e suas amigas trocassem olhares significativos. Ana respirou fundo. Aquele era o momento que poderia definir tudo. Ela começou a falar, não apenas sobre o queijo, mas sobre tudo o que o cercava. As lágrimas nos dias difíceis, as festas que celebravam as pequenas vitórias e a união que crescia entre elas. As imagens de risadas e abraços passaram pela sua mente, e lágrimas começaram a brotar de alegria. Era um momento vulnerável, um momento de verdade. Quando terminou, Ana sentiu uma mistura de alívio e excitação. O olhar do Sr. Ferreira estava diferente. Ele parecia emocionado. Um brilho nos olhos refletia que talvez havia mais ali do que apenas negócios. Um silêncio profundo pairou na sala, quebrado apenas pelo leve barulho do vento que entrava pela janela. Depois de alguns instantes, ele finalmente falou.
Eu não apenas vejo um produto aqui, eu vejo uma história que precisa ser contada. Vamos explorar juntos. As palavras dele soaram como música, mas ao mesmo tempo, uma nova onda de preocupação tomou conta de Ana. Afinal, essa era a linha tênue entre o sucesso e a perda do que acreditavam ser essencial. Enquanto trocavam ideias sobre o próximo passo, o celular de Ana vibrou novamente. Era uma mensagem. Ao olhar para a tela, o sorriso que moldava seu rosto imediatamente se desfez. O conteúdo da mensagem era de um conhecido que trazia notícias inquietantes sobre a concorrência. Como poderiam lidar com isso? Ana olhou para suas amigas, que agora compartilhavam expressões de incerteza. A jornada estava apenas começando e a batalha pela autenticidade prometia ser mais desafiadora do que nunca. O que elas fariam a seguir? Estariam realmente preparadas para enfrentar essa nova onda de obstáculos? Ana acordou tarde naquela manhã, a luz do sol filtrando-se pelas janelas, trazendo consigo um novo dia e um peso sobre os ombros. O que elas enfrentariam agora? As notícias da concorrência estavam circulando e a pressão para se destacar no mercado crescia. No entanto, havia algo diferente no ar, uma determinação silenciosa. Ela chamou suas amigas para uma reunião de emergência. O rancho, que uma vez parecera um campo de batalhas, agora pulsava com a vida que elas tinham trazido de volta. Ali, entre risos e histórias, sentaram-se à mesa, o coração daquelas mulheres. Precisamos ser mais do que apenas um queijo. Precisamos contar nossa história com garra, declarou Ana, seu olhar fixo nas amigas. A união delas sempre tinha sido a força central. E agora, mais do que nunca, isso se mostrava vital. As ideias fluíram naturalmente. Criar uma campanha que mostrasse não só o queijo, mas a vida no rancho, a força de cada mulher e a paixão que colocavam em tudo. Uma estratégia que não apenas atrairia consumidores, mas também tocaria seus corações. O que vivenciaram era um legado, uma herança a ser compartilhada. Acho que devíamos fazer vídeos, sugeriu Dona Maria com um brilho nos olhos. Mostrar as mãos que fazem o queijo, os campos que nos sustentam. Nossa história precisa ser vista. Uma onda de entusiasmo tomou conta do grupo. Começaram a bolar um planejamento de gravação para capturar a alma do rancho e de seu trabalho. Elas se dividiriam em grupos. Algumas cuidariam da produção do queijo, outras da filmagem e ainda outras da edição. Ana, como sempre, liderava, mas agora com o respaldo das suas amigas, os rostos que sempre estiveram ao seu lado. Na semana seguinte, as câmeras começaram a girar e a energia positiva era contagiante. Sorrisos, risadas e a força da irmandade estavam ali, em cada cena. Quando uma das vacas deu à luz, o grupo se reuniu em celebração. A vida estava realmente florescendo. Porém, enquanto tudo isso acontecia, Ana não conseguia deixar de pensar em como a concorrência poderia reagir. A pressão estava lá, e uma sombra de incerteza ainda a acompanhava. Chegou a contemplar se todos realmente poderiam ver o valor do que estavam fazendo. Mas a fé em suas amigas e na autenticidade do que estavam criando a mantinha de pé. Na manhã da apresentação de lançamento, o rancho estava lindo. Decorações simples, mas que refletiam a alma da comunidade. A cidade estava convidada. Entre os visitantes, Ana viu o Sr. Ferreira, mas mais surpreendentemente, ela notou a presença de pessoas que antes haviam zombado de sua luta. Aquilo a deixou ansiosa. O que elas pensariam agora? O medo ecoava, mas a determinação era mais forte. A apresentação começou. Ana e suas amigas mostraram não apenas o queijo, mas tudo o que ele representava. Este queijo é um símbolo, é a soma de nossas histórias, de nossas lutas. Não é só alimento, é nossa identidade, dizia Ana com a voz firme. Quando chegou a vez do queijo ser degustado, o clima na sala era tenso. E, imediatamente, os olhares mudaram, sorrisos se espalharam, olhares críticos se suavizaram e o murmúrio da plateia se transformou em aplausos calorosos. O Sr. Ferreira se aproximou novamente, com uma expressão de orgulho no rosto. Vocês trouxeram à luz algo especial. Não é só sabor, é paixão. Eu quero trabalhar com vocês para levar isso a um patamar ainda mais alto.
O coração de Ana se encheu de alegria e alívio. Elas haviam conseguido. Com o tempo, a queijo da resiliência se tornou uma marca respeitada, uma verdadeira recordação da força feminina. E enquanto as mulheres sorriam, lembrando dos desafios enfrentados, Ana soube que a jornada estava apenas começando, mas elas definitivamente estavam prontas para tudo. As experiências vividas naquele rancho moldaram seu caráter e sua coragem. E agora, com apoio e união, elas não apenas transformaram suas vidas, mas também resgataram a força que sempre estivera ali. Em seus corações havia paz e uma nova história para contar. E para você, que acompanhou cada passo dessa história, não perca a chance de conhecer mais sobre essas experiências emocionantes. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a promover essa mensagem de força e superação. Comente sua reação e teorias sobre o que vem a seguir e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão que toca a alma. Este é o momento de mostrar seu apoio e transformar histórias em realidades.